Mãe está no ar e o nosso programa hoje está em ritmo de férias. As férias escolares começaram e tem bebê, criança, adolescente em casa e os pais muitas vezes sem saber o que fazer com tanto tempo livre dos filhos. Vamos começar mostrando uma boa opção, as colônias de férias. Sabe aquela colônia de férias em que o objetivo é ocupar o tempo das crianças e gastar toda a energia? Então, aqui os objetivos vão muito além disso. Os horários livres são preenchidos com atividades lúdicas, terapias para o desenvolvimento psicomotor e sociabilidade. Cada dia é um tema trabalhado com eles. Hoje, o assunto é a abelha e a produção de mel. Onde está a colmeia? Aqui. Aqui. Muito. E a abelha? Onde está a abelha? Tá aqui. Isso. Quem disse que nas férias não é possível aprender mais? O João participa desde quando era bebê e agora também auxilia nas atividades. Eu me sinto muito legal porque eu ajudo as pessoas que precisam de uma ajuda. E eu também auxilio os materiais, para comprar os materiais. Eu ajudo a cada pessoa a fazer as coisas que elas precisam aprender para fazer. As ações são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar e envolve as crianças com síndromes que afetam o desenvolvimento neurológico e as que não possuem diagnóstico. É a integração que permite um ambiente democrático onde todos ganham. Então, nós entendemos que o lúdico e o processo de aprendizagem, eles andam juntos. Então, todas as atividades, elas são feitas e pensadas para que a criança, ela não só fique correndo, suando o tempo todo, mas que ela também consiga adquirir novas habilidades, ela consiga manter as habilidades que ela já tem, que ela já aprendeu, que ela consiga também desenvolver em qualquer outro ambiente. Criança precisa conviver com criança e precisa conviver com crianças que são diferentes. Então, é muito bom para as crianças que possuem, como você diz, que possuem diagnóstico, conviver, né, trabalhar a socialização, a interação social, as habilidades sociais. E as crianças que são ditas típicas, para elas é importante lidar com a diferença. A gente precisa saber que os seres humanos, eles são diferentes. Até o dia 12, o mês das férias vai ser ocupado por dias de aprendizado, diversão e novas amizades. Podem participar das atividades, porque a gente não quer justamente isso, só gastar energia. A gente quer desenvolver atividades, desenvolver capacidades através da psicomotricidade, através de atividades cognitivas, através de música, de cozinha criativa, enfim, atividades sensoriais e diversas para que elas possam desenvolver ainda mais requisitos para o seu bem-estar no desenvolvimento, né? Mas para quem não vai colocar o filho em uma colônia de férias, tem como aproveitar em casa mesmo. E a Tatiana Galli vai nos mostrar. E o meu bebê ativo de hoje será aqui para mostrar que você pode inventar brincadeiras aí na sua casa para brincar com os pequenos. Tatiana Galli, bem-vinda ao estúdio do De Mãe pra Mãe. Obrigada, Mari. Conta pra gente quais são as novidades que você trouxe, quais são as ideias, o que vai precisar de material para todo mundo colocar a criatividade para funcionar nessas férias. Pois é, Mari. Hoje a gente trouxe algumas atividades para vocês fazerem em casa com seus pequenos nessas férias, né, onde a gente precisa muito colocar eles para gastar energia e, além de tudo, aprender. Então, hoje eu trouxe algumas brincadeiras pra gente fazer com as crianças de 6 meses a 1 ano e de 1 ano a 2 anos também. Para as crianças de 6 meses a 1 ano, nós vamos iniciar com nossas latinhas. Latinha de leite, né? De leite, aquela latinha que você tem em casa, que você guardou e você pode reutilizar. Aqui nós temos 2 latinhas que eu trouxe para vocês, já com as fitinhas passadas e a tampinha cortada. Essas tampinhas, elas podem ser cortadas de diferentes formas. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer. Tem que ter toda uma habilidade aí com essa tesoura, né? Sim, Mari. E a gente tem que também tomar cuidado no momento em que for dar pro bebê, verificar se nenhuma pontinha ficou pra fora, certo? Então a gente pode furar, né? Fazer vários furinhos dentro nessa tampinha pra brincar com algodão, palitinho de sorvete, palito de fósforo,
Quanto menor, maior a habilidade da criança. Quanto maior o furinho, menor a habilidade que a criança vai precisar trabalhar. Então aqui, ó, com o algodãozinho a gente pode trabalhar com eles a estimulação motora da coordenação motora fina, Mari. Além do que, se você colocar o seu bebê sentadinho no chão com a latinha e os materiais, ele vai estar trabalhando também o equilíbrio e a postura do sentar. Então é super importante pro bebê, e eu vou dizer, aqui, ó, o bebê fica pelo menos 10 minutinhos sentadinhos brincando, Mari. Legal. E Tati, me fala uma coisa. Esse brincar nas férias, ele também está muito aliado a esse desenvolvimento. Não é só uma brincadeira, né? Isso, exatamente. A gente precisa lembrar que toda brincadeira tem um fundo de aprendizagem, né? As crianças, elas aprendem muito brincando. Então, quanto maior e melhor for essa brincadeira, livre e espontânea, mais ele vai aprender. Continuando de 6 meses a 1 ano, tem um outro tipo de brincadeira com outros estímulos, né, Tati? É isso mesmo, Mari. Então nós vamos trazer para vocês agora uma outra opção. Uma opção agora que mexe um pouquinho com tinta. E é super interessante que as crianças já tenham contato a partir dos 6 meses com algumas tintas. A gente só precisa tomar cuidado porque tintas caseiras são mais benéficas para os bebês. E quando não for a tinta caseira, precisamos tomar cuidado com os olhos e com a boca. Então hoje eu vou apresentar para vocês como estimular o seu bebê com tinta, algodão, esponja e um quadrinho. Muito interessante porque são materiais fáceis, simples de encontrar. Isso aqui era um macarrão de piscina, né? Isso, exatamente. Você pode usar também uma esponjinha, né, de lavar pia, de lavar louça, exatamente. Legal. Outra pergunta super comentada até nas redes sociais. Eu já fiz também atividade de pintura em casa e muita gente tem dúvida. Qual a tinta específica para usar nessa idade, entre 6 meses e 1 ano? É interessante que a gente utilize sempre as tintas caseiras, evitando, né, que o bebê possa colocar a tinta na boca e possa causar algum problema. Porém, se você não tem como fazer a tinta caseira, você pode encontrar a pintura de dedo, que ela é atóxica e você pode encontrar em papelarias, armarinhos, lojas onde vendem materiais educacionais de escola, né, Mari? Legal também, Tati, é que esse tipo de material aqui a gente consegue até já fazer um quadro dessa pintura. Isso, depois que o bebê terminar a arte dele, você pode estar colocando o quadrinho na parede do quarto dele, né? E você pode também colocar uma legenda, quantos meses ele tinha, quando foi realizado e fazer uma evolução dos desenhos deles. Essa receita da tinta caseira você vai conferir no @demãePraMãeSLZ. Agora a faixa etária de 1 a 2 anos, já tô vendo aqui que tem uma caixa de envelopes coberta, né? É uma brincadeira bem diferente em casa, né? Vai botar todo o papai e mamãe aí pra pensar, pra recortar, colar. Exatamente. O que é super importante, né, é os pais, quando eles interagem com aquela brincadeira da criança, tudo fica muito mais interessante e os próprios pais, né, se sentem bem motivados a poder colocar o bebê para trabalhar, para brincar um pouquinho. Aqui nós temos uma caixa de papelão que vocês podem pegar de qualquer tamanho, de qualquer objeto, para que vocês possam fazer essa caixa misteriosa, Mari. Isso vai virar uma caixa misteriosa. Eu já encapei ela, né, para vocês. Eu vou só mostrar aqui qual que é o material que nós estamos fazendo para encapar. Esse aqui é um papel adesivo, super fácil de trabalhar. Você puxa a pontinha, ó, e ele tem de várias cores. Melhor, porque eu já tenho assim, eu penso, vou encapar uma caixa, mas só de cortar, eu nunca fui muito habilidosa pra fazer aquela dobradura de papel de presente. Isso. E um adesivo, gente, foi a melhor ideia. Muito simples. Tem com brilho, tem sem brilho, tem de todas as cores que você possa imaginar. Então, o que a gente faz? A gente corta quadrados e retângulos, né? Encapa toda a caixinha. Deixei só um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. Super fácil de aplicar. E fechamos. Aqui nós vamos trabalhar com uma base, que é a base de cima, pra gente fazer um corte, um furinho, pra que entre a mãozinha do bebê.
E com o furo feito na caixa e os brinquedinhos lá dentro, cada vez que o seu bebê retirar um brinquedo, é uma descoberta nova. É interessante, Mari, que a gente observe que esse furo ele não pode ser tão pequenininho, mas também não pode ser tão grande ao ponto do bebê tirar facilmente o brinquedo de lá de dentro. Porque aqui a gente também está trabalhando uma questão de força e resistência e persistência, que é uma coisa que as crianças gostam muito de fazer. Muito legal. Eu também já fiz essa brincadeira. Eu ganhei aí acho que uns 15 minutos, consegui adiantar almoço e tal. Eu adoro essas ideias caseiras. E agora, para os bebês maiores, a partir de 1 ano de idade, o que a gente consegue fazer para deixar eles também aí ativos e, sei lá, até correndo pela casa? Mari, agora eu quero trazer para vocês uma opção sem nenhum desses materiais, apenas com os móveis da sua casa. A gente vai usar as cadeiras, bolinhas e fita crepe, apenas isso. Legal, vamos mostrar então. Nessa atividade, nós vamos estimular as crianças que já estão andando a voltar a engatinhar, porque o engatinhar é super importante até depois que eles começam a andar. Então você vai usar simplesmente mesas, cadeiras, bolinha e fita crepe. Montou o circuito, você pode estimular eles a irem buscar essas bolinhas que vão estar lá debaixo da mesa. Muito obrigada, Tati. Eu tenho certeza que já as dicas estão todas anotadas aí e não vai ter desculpa para não aproveitar essas férias, né? Obrigada, Mari. Eu vou colocar bastante novidade para as mamães e para os papais lá no IG do De Mãe para Mãe SLZ, então não percam as nossas novidades. Voltamos já. Estamos de volta e vamos continuar falando sobre férias. O Desvendando Seu Filho de hoje vai nos mostrar como lidar com essas mudanças de rotina. A Thay já está aqui também para a gente conversar sobre isso. Bem-vinda ao estúdio do De Mãe para Mãe, Thay. Me conta, assim, dá pra gente fazer adaptações, dá pra gente ter um pouquinho de ajuste para que essas mudanças de rotina das férias não influenciem tanto no sono dos bebês e também das crianças? Mari, é muito legal falar sobre isso porque muita gente acha que férias e rotina não combinam e não é verdade. Férias é sinônimo de diversão, mas com algumas adaptações a gente consegue sim manter a rotina. A primeira coisa que os pais precisam ter em mente é planejamento. É preciso programar quais atividades vão acontecer durante o recesso antes dele começar, ou pelo menos no começo dele, para assim poder fazer ajustes de horários e ajustes na programação. Quando a gente fala de programação, seria basicamente o que para a gente ter bem claro? Por exemplo, se a criança tem horários de alimentação, os pais eles não precisam parar tudo para manter aqueles horários, eles podem se planejar e levar as marmitas, levar lanches na mochila de forma a manter o hábito saudável da alimentação sem deixar de curtir a programação. Nisso a gente fala um pouquinho de flexibilidade também, né? Exatamente. Outro fator muito importante nas férias é a flexibilidade. Entender que nem tudo vai acontecer da forma que sempre acontece, mas que com alguns ajustezinhos a gente consegue adaptar. Por exemplo, o ideal é manter o horário de dormir à noite e o horário de acordar de manhã. Agora, as sonecas não tem problema que elas aconteçam sem ser em casa, fora de casa. É importante só você levar a criança para um local mais calmo, tirar ela um pouco do agito, entender que ela pode ter um pouco mais de dificuldade para adormecer, afinal ela vai estar muito agitada, muita novidade para ela ver, mas que com um pouquinho de insistência ela vai acabar dormindo. Tá, explica para quem está em casa e para mim também se existe uma estratégia de organização do dia para que essa mudança de rotina não influencie tanto. Perfeito. Uma dica que eu acho maravilhosa para quem não sabe o que fazer com as crianças é dividir o dia em 3 etapas. As atividades da manhã, as atividades da tarde e as atividades da noite. Principalmente para as mães que ficam em casa e precisam ocupar as crianças para que elas possam fazer as atividades. Então você programar uma atividade que ocupe toda a manhã do seu filho, toda a tarde, vai facilitar para manter as suas tarefas do dia a dia. Muito legal. Dá vontade de ouvir a Tayane falar por mais tempo, né? Tanta informação legal. Mas mudando de assunto, você já percebeu que nesse clima de férias a cidade parece que está toda em promoção? Ah, eu tô alucinada, muita coisa legal. E a gente parece que quer sair comprando tudo, né? É verdade. Então, para que a gente não saia por aí comprando sem saber o que e como gastar, nós vamos encontrar a Flávia Batista agora para ela nos explicar como comprar em liquidação. Vamos lá?
Chegamos. Flávia, quais são as dicas para a gente não errar na hora de comprar na liquidação? Mari, falar de liquidação é muito bacana porque as pessoas às vezes veem 50%, 60% off e querem comprar tudo que elas encontram. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no nosso guarda-roupa. A gente não pode sair de casa sem pensar para fazer uma compra. Quando você vai no supermercado, você não faz uma listinha para evitar os desperdícios? Vai ser a mesma coisa quando você for comprar suas roupas. Então você tem que fazer aquela listinha do que você está precisando para evitar os excessos. Outra dica legal é você não focar somente no preço. Você tem que pensar na qualidade. Às vezes você chega numa loja, tem jeans por R$29, por exemplo. Mas será que aquele jeans vai durar 2, 3 lavagens? Às vezes não. Então não vale a pena comprar. É preferível comprar um de R$79, por exemplo, R$89, que tem uma qualidade muito melhor. E assim, focar naquilo que fez na lista, né? Exatamente. Se você está precisando de jeans, pra que você vai olhar vestido? Você vai perder o foco. Eu na vida. Vai acabar comprando o que não precisa, vai chegar em casa com um monte de coisa que não vai usar, entendeu? Aí vai acabar tendo que comprar de novo e fora da liquidação, que é pior. Alguma pergunta, Thay? Sim. Então, quais peças eu devo priorizar na hora das compras? Então, Thay, muita gente tem dúvida em relação a isso e por isso que é importante fazer a listinha que eu falei anteriormente. Por quê? Porque você já vai saber o que você deve focar. Mas para quem quer ir comprar e que não está precisando de nada, mas quer gastar dinheiro, a dica, lembra do nosso primeiro programa, comprar peças-chaves, camisetas, vestidos, roupa social é uma coisa muito legal de comprar nas liquidações, tá? Outra coisa muito bacana é se você vai viajar, se você vai para um lugar frio, por exemplo, aproveita as liquidações para comprar essas roupas que geralmente são mais caras. Sabe o que vale muito a pena também comprar nessa época? Bota. Bota é uma coisa muito cara e nas liquidações você consegue comprar por um preço bem baixinho. Legal. Nossa, dá vontade de sair daqui e fazer compra, né? Exatamente. Muito legal. Gente, a Flávia sempre igual a Thay. E, na verdade, nosso time ele é muito esperto, né? É um time que tem muito conteúdo para mostrar pra gente. No próximo bloco, nós vamos juntar parte desse time para continuar com um bate-papo bem legal. Não saia daí. Raíssa Lima também já está aqui com uma mala super organizada por ela. Raíssa, são muitos detalhes, né? Dá pra ver que é um teste de paciência, talvez, mas dá certo? Dá. Na verdade, a mala, quando a gente vai viajar, ela pode ser nosso melhor amigo ou pior inimigo, né? Mas vai depender também da nossa paciência e também de seguir algumas técnicas simples que podem facilitar esse momento. E quais seriam essas técnicas? Mostra pra gente. Bom, aqui eu separei algumas coisas que são, vamos dizer, as mais importantes, né, para uma viagem. Dentro dela são roupas, né, sapatos, necessaires, também as fraldas ou roupas de banho. Então, na verdade, o que você tem que procurar é que dentro de cada tipo e categoria, você tem que fazer o que é essencial, colocar o que é essencial para você viajar. Claro que existe também algumas continhas fáceis, como por exemplo, quando você vai viajar, você levar 2 peças de roupa para usar durante o dia. Isso você vendo clima, evento, tudo aquilo que vai acontecer durante a viagem. Então, o essencial seria, por exemplo, 2 peças de roupa, né? Uma pela manhã e uma pela noite. A Flávia também, no último programa, deu bastante dicas, né, sobre o que levar. Feito a lista, a gente entendeu o que levar, vamos agora ver um exemplo de como dobrar para que otimize o espaço dessa bagagem. Exemplo. Vamos pegar aqui essa peça de roupa, é uma calça jeans, aqui é uma roupa de noite, vamos dizer assim. Aqui a gente tá com uma mala para menino, né, vamos dizer que para mais ou menos 2 ou 3 dias de viagem. Vamos dizer assim que pro Pedro. Exatamente. Aliás, isso é do Pedro. Não vou mentir. Aqui a gente tem essa calça, uma jeans e uma camisa polo. Né? Aqui a gente dobrou a camisa polo, de uma forma bem compacta. E a calça a gente tem que dobrar conforme a camisa, né? É bom deixar todos os conjuntos prontos, porque aí você já sabe o que você vai usar. E outra coisa muito legal é você fazer como Flávia já falou, peças coringas. Cada roupa tem que combinar uma com a outra, no caso, né? A gente tem que fazer com que essa blusa combine com essa calça. Vai que essa blusa cai um Danone, cai que não é legal comer Danone, né, gente? Na idade dos meninos, menos de 2 anos, mas cai uma comida, alguma coisa. Exatamente. Aí você troca com outra peça de roupa.
Então é legal você ter essas peças coringas também. E aqui você dobra todas essas roupas de forma compacta e encaixa, assim a mala fica bem mais compacta e cabe muito mais coisa. Meninas, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu quero. Raíssa, eu sou mãe de menina e uma grande dificuldade é não levar excesso na mala. Então, baseado nisso, eu queria saber o que é essencial, o que a gente tem que priorizar na hora de arrumar a mala. Então, Thay, na verdade você tem que procurar saber tudo que tem na viagem, tudo que vai acontecer, né? Eu vou dar aqui 2 dicas simples que eu acho que são essenciais. Por exemplo, você deve saber se vai ficar na casa de um amigo ou no hotel. Sabendo disso, você sabe se deve levar uma roupa de banho ou não. Porque no hotel já tem toalha, já tem tudo isso. E aí você não precisa levar isso na mala, né? Outra coisa muito legal são os sapatos. Primeiro que eles têm que ficar no fundo da mala para não amassar o restante das roupas, né? Isso facilita bastante. E você pode, colocar as meias dentro de cada sapato. Por exemplo, ela vai levar um tênis ou 2 tênis, você sabe dos looks que ela vai levar, coloca a meia dentro do sapato, faz o rolinho direitinho e coloca dentro de cada sapato. Então isso já economiza muito espaço, você não precisa pegar outra necessaire para colocar essas meias dentro. Flávia estava falando também sobre a coleção de inverno, né? Raíssa, em relação à mala de inverno, o Pedro já viajou uma vez, o meu Pedro, né? Já viajou uma vez, a gente fez uma mala de inverno e foi muito difícil, porque as roupas são mais grossas, então acaba ocupando muito espaço na mala. Qual é a dica, então, para a gente otimizar esse espaço? Bom, Flávia, como nós já falamos aqui, o ideal é que essas roupas de frio sejam compradas no local, né, da viagem. Porque para levar todas essas roupas seriam uma mala inteira só de roupas de frio, principalmente se a viagem for longa. Bom, aqui eu tenho um moletom. Tá vendo que ele é dobrado igual aos demais, né? Realmente ele fica um pouco maior. Uma solução que eu dou para todos vocês é que vocês usem as embalagens a vácuo. Elas comprimem as roupas e deixam a mala com muito mais espaço. Isso pode ser feito com a própria embalagem e o uso do seu próprio secador. Então fica muito mais prático. Bom, dicas de férias anotadas, partiu viagem e boas férias para você. Meninas, eu quero agradecer vocês por esse programa diferente, esse bate-papo bem legal, como a gente está acostumado aqui de mãe para mãe. Agora queremos falar com você, mamãe, que ainda amamenta. De repente você tenha bastante leite e não sabe o que fazer com esse leite que sobra, que o seu bebê não consegue mamar. Você sabia que esse alimento pode ajudar a salvar vidas de bebês recém-nascidos na UTI neonatal que dependem disso, dessa doação, para sobreviver? O Banco de Leite dá toda a assistência para as mães doadoras. Elas recebem os frascos de vidros com tampas plásticas já esterilizados, além de touca, máscara e todas as orientações de higiene necessária para a extração. Uma vez por semana, a equipe realiza a coleta seguindo um cronograma de visitação por bairros, de segunda a sexta. Tudo é bem organizado, porque o leite coletado para doação só pode esperar até 10 dias no congelador, diferente do coletado para armazenamento em casa, que tem o prazo de 15 dias. A gente pode estar fornecendo vidros, indo até a residência da mãe, fazer o cadastro, e uma vez por semana a gente se desloca até o bairro que a mãe mora, né, para que a gente possa estar coletando esse leite. Ou seja, buscando o leite que a gente vai ensinar a mãe a coletar. Apesar de todo esse suporte, atualmente poucas mulheres estão cadastradas como doadoras desse banco. O estoque não tem sido suficiente para abastecer a UTI neonatal e, às vezes, o banco só consegue enviar metade da quantidade solicitada. A Maria José ainda não sentiu o prazer de amamentar o filho dela, que nasceu prematuro e está na UTI neo da maternidade de alta complexidade do Maranhão. Porque eu vejo a enfermeira dando para ele como se eu pudesse estar no meu peito e não estou podendo ainda. O bebê da Maria e outros recém-nascidos prematuros e de baixo peso que estão na UTI precisam do leite materno, alimento insubstituível para garantir a sobrevivência. O problema é que para ter leite no estoque da maternidade é preciso doação. Para abastecer realmente, para suprir toda a necessidade, né, da maternidade, nós teríamos que ter uma coleta mais ou menos de 10 litros de leite. E para que a gente tenha essa quantidade de leite coletado diariamente, a gente teria que ter no mínimo umas 80 doadoras cadastradas. Se cadastrar é fácil e toda mulher que amamenta e está em boas condições de saúde pode ser doadora.
O cadastro pode ser feito no banco de leite ou em casa mesmo. Eles pedem as informações do cartão de gestante utilizado no pré-natal e a mãe recebe imediatamente o material que vai precisar. Todo o leite doado passa por um rigoroso controle de qualidade antes de ser distribuído para os bebês. Quando chegam, eles são armazenados aqui em uma temperatura de menos 24 graus. Depois disso, é feito um teste de acidez para saber se eles estão livres de contaminação. O leite que passa nesse teste é trazido para essa sala aqui, onde ele é pasteurizado. Só depois desse processo é que ele passa de 24 a 48 horas nesse freezer aqui para ser liberado. É uma espécie de teste final microbiológico para saber qual leite realmente está apto para o consumo. Um consumo necessário de gotas preciosas de nutriente desse superalimento que é o leite materno. Quem quiser doar, anote o telefone do banco de leite que está aparecendo aqui na tela e entre em contato. Eu vou ficando por aqui mantendo o convite. Fique com a gente durante a semana em nossa rede social e nos envie as sugestões do que você gostaria de ver em nosso programa. Espero que você tenha gostado do De Mãe para Mãe de hoje. Até a próxima. Tchau!